São poucas as pessoas que acreditam que o tempo ideal de salvação é na infância, mas todos aqueles que trabalham com o departamento infantil têm se doado por inteiro para que a palavra de Deus possa penetrar na vida das crianças. E uma dessas pessoas é a Neuza Alencar, mais conhecida como Tia Nenoca. É com ela que nós vamos conversar. Olá, Neuza, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia. Neuza, nos fala um pouquinho como foi que surgiu esse seu interesse em trabalhar com o Ministério Infantil. Bom, na verdade, eu não queria trabalhar com o Ministério Infantil, né? Eu costumo até dizer que quem trabalha com as crianças não é quem gosta, é quem tem chamado. Porque muitas pessoas, elas colocam logo esse tabu, eu não gosto de trabalhar com as crianças, eu não tenho paciência, né? Mas o Senhor me chamou para trabalhar com as crianças e eu vi a necessidade dos meus filhos aprenderem a palavra de Deus também dentro da igreja, assim como eu aprendi. E aí você foi se capacitando, né, cada dia para poder... Com certeza, com certeza. O Senhor, Ele me deu várias... A palavra de Deus diz que Ele nos chama e nos capacita, né? E não cai do céu assim, né? Ele vai dando meios para a gente. Então, eu leio muitos livros, participo de capacitação. Eu acho que isso vai agregando conhecimento. Faz quanto tempo que você atua nesse Ministério Infantil e como foi que surgiu o Tia Nenoca? Bom, faz 6, 7 anos que eu estou no Ministério Infantil, nesse ministério maravilhoso. E Tia Nenoca surgiu porque quando eu entrei, né, quando eu fui chamada pelo Senhor para trabalhar com as crianças, eu não tinha muito conhecimento. E eu achava que para trabalhar com as crianças precisava ter um nome diferente. E até porque eu tinha um problema muito grande com o meu nome, né? Como eu era bem novinha e tal, meu nome é Neuza. E as crianças ficavam me provocando, colocando apelido em mim, dizendo que eu era idosa, não sei o quê e tal. E eu não gostava do meu nome. Eu perguntava muito para minha mãe. Mãe, por que a senhora colocou esse nome em mim? Eu tenho 2 irmãos, o Dominique e a Débora, e eu ficou Neuza. Eu disse, mãe, não tem nada a ver. Aí ela disse, minha filha, teu nome era para ser Daiane, mas o teu pai fez uma homenagem à mãe dele, colocou Neuza, o teu nome. E aí, como eu não tinha muito conhecimento quando eu fui chamada para trabalhar no ministério, eu achava que eu precisava de um nome legal, Tia alguma coisa. E aí o Senhor, minhas cunhadas colocaram esse apelido em mim, bota Tia Nenoca. E aí ficou, mas hoje eu sou bem sarada quanto a isso. Mas as crianças te conhecem como Tia Nenoca. Como Tia Nenoca. Na sua opinião, qual é a importância, né, de evangelizar as crianças nessa faixa etária? Bom, hoje nós vivemos em um mundo onde as famílias estão muito abaladas, né? A base da família foi bem destruída, está sendo bem atacada. E o Ministério Infantil dentro da igreja é um ministério muito importante, né? A própria palavra de Deus diz em Salmo 78 que é para a gente contar e não esconder da nova geração os grandes feitos do Senhor, para que não cresça uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E o que nós podemos perceber agora é que a gente vive em um mundo de jovens inconstantes na palavra de Deus, pessoas que estão com seus corações totalmente voltados para o mundo, né? Porque a semente, ela precisa ser lançada desde pequeno, desde a infância. E dentro das ministrações que você faz, você sempre utiliza alguns recursos, né? Conta pra gente como é que é. A mensagem para as crianças, elas também precisam ter um recurso visual para que elas assimilem melhor a palavra, né? É um meio lúdico, né? Algo atrativo para elas, mas a palavra é bem importante, é muito mais importante que o recurso, eu costumo dizer, né? O recurso é como se fosse um auxiliar ali. E eu uso material reciclado, né? Eu uso material reciclado, uso materiais, utilidades que a gente tem em casa, né? Eu uso tudo isso para trazer a mensagem para as crianças de uma forma criativa. Como foi que surgiu essa ideia de você utilizar esses materiais dentro das ministrações? A gente percebe que o Ministério Infantil também é um ministério, infelizmente, que não tem muito investimento, né? A liderança, ela não percebe muito o Ministério Infantil como algo que tem retorno, mas o Ministério Infantil é algo que dá retorno lá na frente, né? A gente costuma dizer que as crianças são o futuro da igreja, mas elas só serão o futuro da igreja se for investido nelas hoje, né? Então elas são presentes, elas têm que ser trabalhadas hoje. E surgiu de eu pegar as coisas assim de casa mesmo, de eu querer mostrar algo, sabe, diferente para as crianças, né, levando
E existem alguns projetos, né, até para o futuro, que você vai fazer com relação a isso. Eu quero envolver as crianças melhor nesse mundo, assim, delas criarem, né, delas usarem a imaginação. Então, futuramente eu pretendo trazer algo para que elas também possam criar, né, o recurso reciclado e aí ser uma estratégia para poder levar a mensagem para elas. E além das crianças, você também trabalha com os adultos, né, com a liderança infantil. Como é que é a parte de treinamentos, essa capacitação com eles? Bom, é um momento muito proveitoso, né? Nós que somos professores, né, nós precisamos estar sempre aprendendo. O professor que deixa de aprender, ele deixa de ensinar. Então, esse é um momento onde a gente aprende a importância do Ministério Infantil, a importância, né, de se planejar, de se programar para fazer um trabalho maravilhoso, né? E também a importância de a gente estar baseado na palavra. O professor de criança, ele precisa ser o professor que mais busca conhecimento da palavra. Ele não pode ser um leigo, ele precisa, sabe, ter a palavra na vida dele bem centralizada. Essa é a sua primeira vez aqui em Campina Grande? É, sim. Isso. Como é andar pelo Brasil, né, e ver essas capacitações acontecendo? Bom, para mim é algo muito assim novo, até porque eu nunca esperei, né, de estar em outros estados, né, de participar de capacitações. Então, a cada voo que eu pego, em cada estado que eu paro, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar levando a palavra dele para outras pessoas, né. Então, eu me sentia muito incapaz, né? A gente se sente muito incapaz, muito pequena, mas é o Senhor que vai colocando o tesouro em nós, né? Nós não somos nada, né? Nós somos só apenas uma pedra que Ele usa, né? Uma pedra muito importante que Ele usa para levar essa palavra de Deus no mundo afora. Ok, Neuza, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui. E nesse finalzinho eu queria que você deixasse uma mensagem específica para as crianças, para os líderes, para os pais que estão nos assistindo. Bom, você que está em casa, você pai, líder de Ministério Infantil, nós precisamos alcançar as crianças enquanto há tempo, né? E eu costumo dizer que quem trabalha com crianças não trabalha apenas com crianças, mas com famílias, né? E nós precisamos nos voltar para as famílias, né? Abençoar as famílias, alcançar o coração não somente da criança, mas das famílias que estão sendo totalmente atacadas. E para isso nós precisamos nos capacitar, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, estar com os nossos joelhos dobrados em oração. E eu queria deixar esse recado para você, você que trabalha com crianças, o coração da criança é de quem chegar primeiro.